Então, senadora Simone, é com muita alegria que nós chamamos você para fazer a sua fala. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Edinho. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentá-los em nome de Manoela Iglesias, se me permitirem, do meu amigo e companheiro de Senado, Randolph. Ouvi atentamente as palavras do Boulos, do Lupe, do Janones, que sempre nos ensina quando o assunto é rede social. Eu não estou aqui para falar de forma porque eu não entendo, eu estou como aprendiz também, mas eu estou aqui para falar um pouquinho de conteúdo. Então, dizer que nós temos pouco tempo, e eu quero só passar a sensação e percepção. Eu estou nessa campanha no segundo turno desde o primeiro dia. No primeiro dia, quando saiu o resultado das urnas, eu disse para o meu partido que eles tinham 48 horas para se posicionar, mas que eu já tinha tomado uma decisão, a minha decisão era a favor do Brasil e que não havia opção, que a não ser seguir o caminho da democracia, e não entendia que havia 2 candidatos democratas e apenas um. E é por isso que eu estou aqui. Estou porque vejo no presidente Lula um presidente democrata, estou porque vejo no presidente Bolsonaro todos os retrocessos civilizatórios que nós temos que. A exemplo, não preciso ir muito longe, como professora que sou, de um presidente que substitui os livros pelas armas, que ataca as mulheres na sua condição de ser e mancha a imagem do Brasil no mundo, impedindo investimentos, inclusive internacionais, quando atinge aquilo que nós temos de melhor a entregar para o mundo, que é a proteção ambiental. Eu queria apenas dizer para vocês sobre o meu lado. Eu e Ciro representamos quase 8,5 milhões de pessoas que não votaram em Lula. Portanto, são homens e mulheres que ou já optaram por Lula no segundo turno, ou optaram por Bolsonaro, ou ainda estão indecisos. Eu tenho andado muito, estive antes de ontem no Rio, ontem num grande evento aqui em São Paulo, amanhã estarei em Brasília, e ainda me surpreende, apesar das pesquisas não dizerem isso, o quanto o nosso eleitor ainda está um pouco indeciso e um pouco influenciado por fake news e por um medo que a gente realmente não entende. Então, eu gostaria de ressaltar aqui a importância que eu acho que nós temos de convencer quem pensa diferente. E aí eu explico por que eu fiz o comentário em relação à cor. Não tenho um problema com vermelho, ao contrário, é a cara do PT, e vocês têm que ter o maior orgulho disso, mas agora não é hora de pregar para convertidos, agora é hora de conquistar votos. Então, quando eu sugeri o branco, que é o Banco da Paz, que é a união de todas as cores, foi nesse sentido de dialogar com esses 8,5 milhões de eleitores, que vão ser fundamentais para que nós possamos ganhar, segundo o Lupe, Deus o ouça, com 10 milhões de frente. Mas essa é uma eleição que não tem margem para erro. Então, eu gostaria apenas de apresentar 2 sugestões. O primeiro, que nós possamos combater esse conteúdo que gera medo. Como eu não sei, eu estou pronta, me mandem os conteúdos, eu repasso nas minhas redes sociais, façam as sugestões para mim também em relação às redes sociais. Mas tão importante quanto essa questão de combater o conteúdo que gera medo num voto ao Lula e não vota ao 13, é também gerar conteúdo que mostra o governo desumano e desonesto do presidente Bolsonaro. E aí eu concordo inteiramente com o Lupe. Eu acho que a questão da Covid precisa ser explorada. Eu tenho todas as informações, vocês sabem o que eu acabei descobrindo naquele momento, um grande esquema de corrupção com uma nota fria do contrato da Covaxin, 45 milhões de dólares que iriam para paraíso fiscal, para pagamento antecipado de uma vacina que não funcionava, entre tantas as coisas. Vocês têm o Randolph aí, que também conhece como ninguém o processo da CPI, mas é mais do que isso, não é só em relação à Covid. Acho que a gente precisa explorar um pouquinho o governo desumano com os documentos que as consultorias do Senado e da Câmara dos Deputados têm, são documentos oficiais, simples de serem colocados nas redes, que mostram, por exemplo, que esse ano, embora o presidente Bolsonaro fale que o pagamento do Bolsa Família vai ser de R$600, ele mandou lá no orçamento apenas o suficiente para pagar R$400 e não R$600, que ele cortou. Isso são documentos oficiais, simples de serem colocados nas redes, não tem como alguém dizer que é fake news.
Ele cortou em mais de 90% praticamente todos os programas sociais para pagar o orçamento secreto. Ele cortou em 98% os valores para a construção de casas populares para quem ganha até um salário mínimo e meio. Ele cortou em mais de 90% o repasse para as delegacias especializadas da mulher, para a própria Polícia Federal. Ele cortou em mais de 50%, ou tentou cortar, em relação à farmácia popular. Não precisa ir muito longe, nós estamos há mais de 4 anos, há 5 anos, sem reajuste da merenda escolar, nossas crianças comendo bolacha e suco em pó. Então, eu acho que essas coisas, eu estou pegando um pouquinho da fala do Lupe, da fala do Janones, da fala do Boulos, da fala do Randolph, foram aqueles que eu consegui ouvir aqui, para dizer que não só ficarmos na defensiva, né, no combatendo o conteúdo de medo que eles impõem ao PT, de que vai fechar igrejas, de que vai haver invasão de terras, mas que também nós possamos gerar conteúdos verdadeiros, originais, né, com muita inteligência a respeito, repito, desse governo desumano e desonesto do presidente Bolsonaro. No mais, eu me encontro à disposição. Um dado também importante, porque também é uma pauta muito cara para mim, eles estão tentando conquistar o voto das mulheres e, obviamente, com isso, eles estão focando na questão das crianças. Mas o programa que eles chamam, Programa Criança Feliz, eles também acabaram de cortar em 50% o repasse do orçamento desse ano, da primeira infância. Então, é isso. Acho que a gente combate fake news, obviamente, com coragem, mas combate com conteúdo verdadeiro, porque o que não falta é conteúdos para desmascarar esse governo. No mais, eu me coloco à disposição para poder também viralizar os conteúdos de vocês, me usem como vocês acharem necessário, dentro do limite da minha capacidade, mas, repito, não vamos pregar para convertidos. Nós temos 8,5 milhões de votos que votaram em Ciro, que votaram em Simone, e eu sinto que ainda há uma certa dúvida desse eleitor. Nós temos ainda muitos votos para conquistar, repito, me coloco à disposição de cada um de vocês. Obrigada.